Meus queridos irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde, à luz da palavra de Deus, aqui mencionamos aspectos históricos, proféticos, sobre homens e mulheres. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Meus amados, dando início aqui a uma série onde iremos apresentar mais um personagem bíblico, nós vamos hoje estudar sobre Esther, que é uma personagem bíblica inserida no Velho Testamento. Nós gostaríamos de deixar um texto da palavra de Deus que está no livro de Esther, capítulo 1, verso 2. Aqueles que estão nos acompanhando, nós os convidamos agora a ler a palavra de Deus, que diz assim: Naqueles dias, assentou-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Pastor Luiz, nós vemos que Esther estava inserida aqui em um contexto histórico e também o lugar que ela viveu tem muito nos ensinar. Eu queria que o senhor falasse sobre esse contexto histórico no qual estava inserida Esther, que é a nossa personagem do estudo desta hora. Amém. Para nós entendermos, o momento que se refere este livro sobre Esther, nós temos que nos reportar lá no final do cativeiro babilônico. Então, conforme a profecia que o Senhor deu a Jeremias, passados 70 anos, então o povo de Israel foi liberto do cativeiro, mas por intermédio de um rei que não era da Babilônia e nem era judeu, que era Ciro o Grande, rei da Média e da Pérsia. Naquela época havia dois reinos, havia a Pérsia e a Média, havia Dario I, que era o rei da Média, mas eles se juntaram e sob ali a direção de Ciro Grande, eles derrotaram os babilônicos, até para se cumprir também, nós vemos profecias, podemos ver essas profecias no livro de Isaías, quando Isaías chama, o Senhor chama, através de Isaías, chama Ciro, meu pastor, meu ungido. Então o Senhor usou Ciro, que era rei da Pérsia, para poder libertar os judeus do cativeiro babilônico. E aí uma parte volta para Jerusalém, inclusive na época de Zorobabel, e através da ordem de Ciro, eles vão reerguer o templo. Então, ali temos as fundações do templo, e ali com a profecia de Ageu, principalmente de Ageu, profetizando sobre a construção. Houve oposições, e a partir dali foram levantados outros reis do Império Medo-Pérsia. Quando a gente vê o que está na palavra, nós vemos Ciro, vemos Dario, vemos Assuero. Quando se vê na história, você vai ver Xerxes, Artaxerxes, nós não vamos entrar nesse detalhe, porque foram gerações de reis ali da Pérsia que se sucederam desde o cativeiro, desde a libertação do cativeiro babilônico até chegar a Esther. Então, nós temos um período onde foi liberto o povo do cativeiro, ali começou-se a construção do templo com Zorobabel, depois vieram outros reis, bem depois que foi construído o templo, chegou ali em Jerusalém Esdras, que era o escriba. Quando Esdras chegou, o templo já estava construído,
Bem depois de Esdras vem Neemias, que também ele era copeiro de um rei ali da Pérsia. E quando nós vemos Assuero, que deve estar ali, segundo a história, talvez na quarta geração de reis, quarta ou quinta geração de reis, depois de Ciro, e segundo a história, Assuero seria Artaxerxes, mas isso aí fica lá por conta da história, nós vamos ficar aqui com o profético, o Assuero, Amém. quando ele, ali em Suzã, aí já era uma cidade da Pérsia, onde tinha um grupo de judeus. Então nós vemos um grupo de judeus volta para Jerusalém, um grupo de judeus vai permanecer na Babilônia. Isso aí não está na Bíblia, mas eu posso testemunhar porque eu morei ali no Iraque e conheci judeus que eram do tempo do cativeiro da Babilônia, estavam lá. Amém. Eles permaneceram lá. E aqui, nesse livro aqui, nós vemos judeus que permaneceram na Pérsia, lá fala fortaleza de Suzã. Eles ficaram ali, foi uma opção deles com esse grupo, e nós vamos ver essas pessoas. Nós vamos ver Esther, que era judia, o seu primo, que era Mardoqueu, que criou Esther. Então nós vamos ver nesse livro esses personagens, mas é importante para nós entendermos o contexto profético. Esse livro de Esther, ele é muito especial para nós, para a igreja, assim como Cantares. É um livro que a gente poderia debruçar mais nele, buscar mais nele, que ele tem uma riqueza enorme, porque, como um livro que está na palavra, ele é um livro profético e ele aponta para o projeto de Deus. E no livro de Esther, nós vemos no profético tudo apontado para a igreja. Apesar de mencionar aqui um povo judeu que estava ali, Mardoqueu, as famílias judias, mas Esther, os demais que estavam com eles, mas não menciona Deus, não menciona sobre Jerusalém, não menciona sobre Israel, só menciona que havia um povo judeu, que Mardoqueu, que era benjamita. Mas por quê? Porque esse livro ele vai todo profeticamente apontar para a igreja. E nós vamos ver no decorrer desse estudo a respeito dessa personagem Esther, como que o Senhor vai falar para a igreja através desse livro aqui. Interessante, pastor Luiz, o senhor falou que esse livro está muito voltado com a experiência, a trajetória da igreja. Dando sequência à história, chega um momento, diz a palavra, que o rei Assuero, para expor ali, demonstrar o esplendor do seu reino, ele resolve dar uma grande festa. E ele convida uma rainha chamada Vasti para participar dessa festa. E pela rejeição de Vasti, esse convite se estende a Esté. Eu queria que o senhor falasse agora como que foi o chamado de Esté, porque nós entendemos que as características de Esté está muito ligada ao nosso chamado como servos, né? Isso. Então, veja bem, Assuero dá um banquete e para comemorar, a palavra fala aqui que ele convida todos para mostrar as riquezas e a glória do seu reino. Olha, interessantes são os detalhes que tem aqui, que nós vemos na palavra, que aponta para o projeto do Senhor para a igreja. Nós não vamos. Esses personagens aqui, nós vemos na palavra há vários tipos, tipo Jesus, tipo. Aqui, o rei aqui, é bom esclarecer, o rei não é tipo de Jesus. Mas nós vamos O rei ver. Assuero era um O rei rei ímpio, Assuero é um né? rei ímpio, né? Mas ele aponta para um projeto. Eu não vou entender. Então ele vai chamar ali, vamos dizer, a figura talvez mais importante da festa, era o rei, é claro. Mas a segunda figura mais importante seria a rainha.
Sim. Ele estava mostrando as riquezas, mostrando a glória, ele queria mostrar a rainha, né, a beleza da rainha, a formosura da rainha. E ele convida a Vasti, que era a rainha, que não era judia, também era gentia. Só que ele convida Vasti, Vasti rejeita o convite. A gente fica pensando, uma rainha rejeitar um convite de um rei é uma coisa assim quase que inimaginável, né? Mas nós vamos chegar lá. Ela pega, vai dar um banquete ela mesma. Ela fez sua Ela festa à fez sua festa parte. à parte, não. Eu tenho minha festa aqui, eu não preciso da festa do rei, né? Eu não preciso de ir na festa do rei, eu tenho minha festa. Aí ele é aconselhado, falou, olha, isso aí não é certo, né? Os seus conselheiros, os demais autoridades que estavam ali, olha, se você permitir isso, você vai perder a sua autoridade. Isso aí jamais você pode permitir uma atitude dessa. E o que que ele fez? Ele mandou chamar todas as donzelas do reino para escolher entre elas aquela que seria a rainha que substituiria Vasti. Aí, como diz, o que a gente aprende, né, não existe coincidência na obra, né, mas existe uma operação do Senhor, na vida da daqueles que ele separou para o seu projeto, daqueles que são separados para ele e para que o projeto dele se cumpra conforme a sua vontade, a A vontade do obra Senhor. vive do A obra é profético, né. profética. Então, o que que acontece? Eh, Havia ali no reino um grupo de judeus e a su e Mardoqueu, que era judeu, ele tinha essa prima dele que ele criou como filha e falou: "Não, você vai lá se apresentar". Interessante que Esther era órfã de pai e mãe, né. É, era órfã, era órfã. Ela só tinha Mardoqueu, e Mardoqueu falou: "Você vai". Aí a gente pensa também, veja bem, um reino gentio, um reino ali poderosíssimo, que era o reino mais poderoso ali, praticamente da terra, né, da toda a região, e o povo judeu, que era um povo considerado, praticamente separado, né, isolado ali da sociedade e tudo, ele falou: "Não", você falou para Esther: "Você vai". E aí nós vemos uma coisa interessante. A Aparecem todas as donzelas e a palavra fala que, Assuero, ele vai achar, tem um texto aqui na frente que vai dizer bem, que ele diz assim: "E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele". Olha só, Amém. então, aqui não fala que era mais bonita, pareceu formosa, mas o mais importante, que ela achou graça. Então agora nós vamos ver a diferença entre Vasti e Esther. Vasti recebe um convite do rei, rejeita. Esther, ela é escolhida pelo rei. Aí nós estava até comentando, né, ela é chamada, mas a outra é escolhida. Vasti foi chamada, É, mas Esther foi escolhida. escolhida. Diferente. Muitos os chamados, Poucos são os escolhidos. poucos escolhidos. Agora, por que escolha? É que nós falamos, ela achou formosa, mas o mais importante, que achou graça. Então, veja bem, nós entendemos os que foram eleitos, como diz a palavra, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação, para a aspersão do sangue, eleitos nele, está em Efésios, antes da fundação do mundo, um dia vão ser chamados. Mas quer dizer, só porque foi chamado, foi escolhido? Não. A palavra é bem clara. Chamada, a pessoa pode ser chamada e rejeitar o chamado, como Vasti rejeitou. Mas a escolha não dá simplesmente porque foi chamado e está tudo assim. Não.
porque achou graça. Nós somos escolhidos porque nós somos agradáveis ao Senhor. Graça é um favor Graça é o imerecido. favor imerecido. Nós alcançamos graça, nós somos salvos pela graça, mas a escolha é quando nós alcançamos graça. E aí vai demonstrar uma série de situações que vêm do coração da pessoa. Ali era subjetivo, né? Era subjetivo do rei. Então, está na economia de Deus, do Senhor, ele nos escolher ou não. Então, assim foi a escolha de Esther, que era uma judia e passa a ser agora a ser rainha ali no reino de Assuero. Quando a gente olha o chamado de Esté e a rejeição de Vasti, eu me lembrei da parábola da grande ceia, onde Isso, o dono daquela festa fez um grande banquete e ele convidou a muitos a participarem. é. Só que diz o texto que houve aqueles que se excusaram, né? Não posso ir porque eu É, comprei um campo, rejeitaram o convite, rejeitaram, né? rejeitaram o Foi a convite. mesma coisa que aconteceu com Vasti. É, Ela deu a desculpa que não ia porque ela tinha sua própria festa, e é, simplesmente ela se excusou. Foi baseado nessa rejeição que Esté, ela foi escolhida, né. é, E na parábola nós lemos que, o Senhor ali mandou o seu servo ir aos campos e valados e convidar pessoas para participar daquele banquete. é. Agora, interessante é o seguinte, que lá o convite é para um banquete para mostrar riquezas e glória. Nós temos que entender, nós estamos numa festa. Glória a Deus. Há uma festa que, na verdade, um banquete que o Senhor preparou para nós. E a parábola fala que tudo já está preparado. Tudo já estava preparado. Então, quando nós chegamos para essa obra, quando o Senhor nos apresentou essa obra, quando o Senhor nos deu o privilégio de nos confiar essa obra, tudo já estava pronto. Então, a maior bênção da igreja nessa última hora é entender um momento que nós vivemos, é o momento das bodas, das festas, porque quando nós íamos lá, as bodas de Caná, né, então, que fala assim, ao terceiro dia se realizaram as bodas em Caná. Por que o terceiro dia? Porque, eh, nós sabemos que lá em Pentecoste, ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscita, ali ele vai deixar o grande legado, que é a comunhão, depois vem Pentecoste, vem o derramar do Espírito Santo na vida da igreja. Então ali, na parábola das 10 virgens, já fala que já era o esposo, porque o rei de Deus são 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo, porque lá em Israel casava-se, mas só ia se convivia depois, né. Então nós já estamos nas festas, nessas bodas, preparando para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, no arrebatamento, onde depois nós estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, lá na eternidade. Interessante que no tempo de Esther, o rei só escolheu uma rainha, Só uma. mas na parábola aqui, o Senhor disse lá, Lucas capítulo 14, verso 21, e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, Isso. mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. É. Agora uma coisa muito interessante, da mesma maneira que o livro de Esther é um livro especial para a igreja, profeticamente apontando para a igreja, nós também temos um livro de Cantares. Eu gostaria de ler um texto de Cantares Amém. para nós entendermos aquilo que o senhor fala, diz assim: 60 são as É rainhas. Cantares qual capítulo? Capítulo 6, versículo 8. Diz 6, a 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe,
a mais querida daquela que você deu à luz. Glória a Deus. Vendo as filhas, te chamarão bem-aventurada, as rainhas concubinas a louvarão. Que coisa maravilhosa. Por isso que eu falo que é um livro muito especial, profeticamente, que aponta tudo sobre a igreja. É um livro que nós poderíamos nos aprofundar mais, nós estamos só no contexto aqui da personagem, a vida de Esther, mas é de uma riqueza, maravilhosa, esse livro aqui para a vida da igreja. Amém, pastor Luiz? Amém. Acho que hoje por aqui já está suficiente, Isso, né? é isso mesmo. Vamos agora desfrutar nisso que estudamos. Você na sua casa também, sempre aconselhamos a ler a palavra, meditar na palavra. Deus ainda tem muito mais a falar através da revelação da palavra. Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.